presidente da Companhia Estadual de Transporte Coletivo dos Passageiros do Estado do Espírito Santo, Marcos Bruno Bastos. Bom, gente, boa noite. Boa noite aos moradores do município de Aracruz, ao presidente. Eu saúdo o presidente Alexandre e estendo meus cumprimentos a todos da mesa. Me desculpar um pequeno atraso, esse horário de pico lá em Carapina, Serra, ficou parado ali praticamente 1 hora, mas graças a Deus conseguimos chegar a tempo aqui. Eu vou falar brevemente aqui sobre a Ceturb, né, que é a empresa que administra o transporte público de passageiros na região metropolitana da Grande Vitória. A Ceturb, além do transporte público metropolitano, ela também gerencia o transporte intermunicipal, né? Ela também administra o sistema aquaviário, a rodoviária de Vitória. E agora, né, não sei se vocês estão acompanhando, mas a partir do dia 22 de dezembro, a Ceturb também passa a gerenciar e administrar a Rodosol, né, com o final do contrato da rodovia. O presidente pediu para falar um pouco aqui sobre as vantagens, né, do sistema Transcol. Os vereadores do município de Aracruz apresentaram à Ceturb alguns problemas, algumas dificuldades que os moradores do município têm com o transporte local. E falar aqui rapidamente para vocês como que funciona, né? Nós temos no sistema Transcol, que abrange os municípios que hoje estão integrados à região metropolitana. São 10 empresas de ônibus, que estão divididas em 2 consórcios, né? E cada empresa ela tem um lote, ela tem um percentual das linhas no município. A gente tem um sistema troncal, né, que são os terminais, né, terminais do município de Vila Velha, Vitória, Cariacica e Serra, e tem as linhas alimentadoras. Então você tem, por exemplo, um ônibus que sai de um terminal em Cariacica e vai até o terminal no município de Serra. Mas você tem as linhas que saem dos bairros e vão até os terminais. Agora, eles perguntaram assim, Marcos, mas por exemplo, se o município de Aracruz vir a fazer parte da região metropolitana, o que isso implicaria? Como que o transporte que hoje atende a região metropolitana nos atenderia, tendo em vista, digamos que a distância, né, teria alguma dificuldade pelo preço da passagem e o deslocamento? Eu tenho dito para os vereadores, para as pessoas que têm feito esse debate com a gente, que graças a Deus hoje nós temos algumas ferramentas tecnológicas que possibilitam essa expansão do sistema de transporte metropolitano para outras regiões que, eventualmente, em dado momento, venham também a integrar a região metropolitana, que é a ferramenta que nós chamamos de integração temporal. Por exemplo, o município de Fundão. Fundão não participava do sistema Transcol, e aí o pessoal falava, olha, como é que com uma passagem de R$ 4,50 você vai sair, por exemplo, de Fundão, de um ônibus e até, por exemplo, o município de Vitória? O que a gente faz hoje, né? Ele sai de Fundão e quando chega ali praticamente no limite do município de Serra, ele já pode desembarcar e como o sistema é eletrônico, né, a bilhetagem eletrônica, ele desembarca ali, mesmo não tendo o terminal construído, ele embarca no outro ônibus com aquela mesma passagem, ou seja, quando você bate o cartão no validador, se a outra linha está integrada àquela sua linha, dentro de um período, por exemplo, de 1 hora, de 1h30, a gente faz a programação para essa integração e aí ele pode desembarcar ali e embarcar em outra com a mesma passagem. Então, por exemplo, para o município de Aracruz, e aqui eu não estou fazendo, tá, gente, o debate da integração. Esse debate, ele passa, claro, ele nasce desse tipo de audiência, por isso a importância da participação de vocês aqui, né? Ele vai para a Assembleia, ele vai para o governo, ele toma uma proporção, uma dimensão ainda maior, e aí tem toda uma análise técnica, uma outra análise que não é a que eu estou fazendo aqui agora, mas digamos que isso aconteça. Uma vez isso acontecendo, ocorrendo essa integração, nós não teríamos
hoje uma grande dificuldade de expansão do sistema que hoje atende os demais municípios, por essa facilidade do que a gente chama de integração temporal. Por exemplo, lá em Vitória você tem o sistema aquaviário, voltaram com as embarcações. Como que funciona lá hoje, por exemplo? O cidadão, ele sai lá, quem conhece, por exemplo, o município de Vila Velha, ele sai lá da Ponta da Fruta, praticamente de Setiba, ele paga uma passagem lá, depois ele vai até o terminal de Vila Velha, chega no terminal, ele pode entrar em qualquer ônibus sem pagar passagem, aí ele pega um ônibus que vai até a prainha de Vila Velha, chega na prainha de Vila Velha, ele embarca numa lancha, tudo com uma passagem só. Ele desembarca no aquaviário de Vitória. No aquaviário de Vitória ele vai a pé até o ponto de ônibus e pega um outro ônibus, por exemplo, e vai até Carapina, vai até Fundão, com R$ 4,50. Então, assim, hoje a gente consegue fazer isso tudo. Então, é dizer para vocês que a CETURB está lá para atender vocês, para atender o Estado do Espírito Santo, tendo em vista que a gente não trabalha só com o sistema Transcol, tá? Que todos os esforços da companhia serão feitos uma vez que vocês consigam o objetivo de vocês, assim entendo que é um objetivo e que já há desejo de parte da população de integrar a região metropolitana do Estado do Espírito Santo, que seja agora ou que seja futuro, mas a gente torce para que isso aconteça e se coloque à disposição. Caso tenham qualquer tipo de dúvida, eu estou aqui à disposição. Tá bom, gente? É isso, muito obrigado a todos.